Aí, pessoal, maravilha, estamos de volta. O pessoal não aguenta mais o professor falando, não para de falar. Descobrimos que quem não estava conseguindo acessar ali, conseguiu depois. Que bom que a galera está entrando, né? Tá esfriando aí, pessoal. Vamos se agasalhar aí, hein? Vamos se cuidar. Vamos facilitar. Então, alguém apareceu com um cachorro ali, ó. Ó, que legal. Show de bola, hein? Bem, então, galera, vou passar aqui os últimos recados e vou passar também o nosso último trabalho do grau A da nossa avaliação. Ok? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a nossa tela e a gente já vai ver aqui, né? Deixa eu ver se eu localizo. Ai, ai, deixa eu ver aqui, galera. Aqui, ó. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Todo mundo tá vendo aí, pessoal? Tudo certinho, né? Quem está conectado. Mandei o sinalzito. Beleza. Travando. Sim, sim, sim. Beleza. O bom é que ainda há pessoas acordadas aqui, né? A gente fica feliz, né? Show de bola. Então, lá no nosso Moodle de hoje, né? Está lá o conteúdo desta aula, né? Que é o primeiro slide. Você vai clicar lá no conteúdo desta aula e aí vai abrir aqui, né? Sobre os gêneros textuais, notícia e reportagem. Ó. Tá lá. Ó. Você vai clicar aqui, todo o PDF que nós vimos está aqui, ó. Alguém que estava rabiscando ali pode dar mais uma olhada aqui depois, se quiser depois, sem problema nenhum, ok? Que mais? Diferença entre notícia e reportagem. Vai clicar aqui. Vai aparecer o quê? Vai aparecer um vídeo. Né? Deixa eu sair daqui, senão ele vai abrir na janela. Exemplos de notícia e reportagem. Vai clicar ali. Ó, tem o enunciado de reportagem. E aí você pode clicar lá e vai assistir reportagem e vai assistir notícias, né? Ler notícias aqui. Ou assistir ou ler, ok? Naturalmente que a radiodifusora apareceu aqui, né? Pela sua grande importância. Mas acessando qualquer portal de notícias, né? Tem uma categoria notícia. E lá você vai ter exemplo de notícias sem nenhum problema. Então tem aqui o Correio do Povo, Radiodifusora, Portal Gaúcha ZH, Portal do Governo do Estado, e aí não tem problema nenhum. Portal Gaúcha ZH não são todos os conteúdos que são abertos, porque tem que assinar ali, ok? Maravilha. Sumiu aqui. Vamos voltar lá. Deixa eu achar aqui. Beleza. Aqui, ó, vídeos e debates. Isso aqui é um fórum. Eu gostaria muito que vocês opinassem. Né? Né? Ainda dá para fazer isso hoje, viu? A nossa aula é até às 22 horas. Então, ainda dá para acessar aqui. Ó, tá? Então, aqui nós temos vídeos e debate. Lembra que a gente falava aí notícia e reportagem? Então, uma notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público. A reportagem é o aprofundamento da notícia, trazendo detalhes significativos para os interessados em determinado assunto. Ambos os conteúdos são produzidos por um profissional jornalista. Geralmente, tá? Porque não é uma regra exata. Tem veículos que têm
pessoas que fazem comunicação e que não são profissionais jornalistas. Isso acontece ainda. Diante do que vimos em nossas aulas online, observe os conteúdos abaixo. Então, aqui, o papel do repórter tem um link, o papel do repórter 2 tem outro link, e o papel do repórter 3 tem outro link. Você vai clicar lá. Continuaremos trabalhando o poder de argumentação da turma através de textos com a análise dos vídeos, links disponibilizados. Vimos em nosso conteúdo que a arte do jornalismo é escolher assuntos que interessem ao público e apresentá-los de maneira atraente. Diante dos materiais visualizados, responda, opine e contextualize. Que aspectos positivos e negativos você percebeu nos vídeos em relação ao processo de comunicação, notícia e reportagem? Observem que o título lá é O Papel do Repórter. Então tem 1, 2 e 3. Por quê? Porque o repórter é a figura que está dentro desse processo de comunicação e que naturalmente está sendo o personagem de uma reportagem. Então vocês vão assistir ali os 3 vídeos curtos, né? Não são vídeos longos, e vão opinar a respeito no nosso fórum. Né? Esse é um fórum até domingo, 10 de maio, 22 horas. Não precisa esperar até domingo, dá para fazer hoje ainda, sem problema nenhum. Ok? Ok. Muito bem, galera. E aí, está lá, então, o nosso fórum de debates, que faz parte do nosso um ponto aquele, né? Que é a participação de vocês, além da presença naquele um ponto. Depois tem uma outra pasta aqui, que é o conteúdo desta aula, que é o slide 2, o arquivo 2º. Nós vimos da coesão e da coerência. Também tem um outro arquivo para vocês acessarem. Outra dica, como escrever bem, certo? E aí veio o nosso último trabalho. Né? Então, como eu disse para vocês que lá no nosso conteúdo, no nosso plano de ensino, que eu estou com ele aqui na mão, o nosso último trabalho, valendo 3 pontos, encerrando o grau A, seria um fórum sobre um documentário exibido em aula. A ideia do professor seria um trabalho em grupo. Daria para fazer o documentário individualmente, mas o professor mudou de ideia e, por isso, eu apresento-lhes agora o trabalho último que vocês vão ter que fazer para a próxima semana. E aí o professor está pedindo a vocês que façam um esforço, né? Por quê? Porque a FTEC está solicitando que o prazo para avaliações seja de 7 a 10 dias. Como nós estaremos já lá no dia 19, na nossa 11ª semana, e é nessa semana que a instituição está solicitando que seja colocado as notas finais do grau A, o professor está reduzindo um pouquinho o prazo, e na verdade é um belo prazo, uma semana para que vocês possam fazer esse trabalho aqui e entregar até a próxima aula, que eu estarei dizendo agora. Então, nós vimos nos gêneros textuais de que um deles é o artigo de opinião. Quem fez a resenha crítica, isso aqui vai ser barbada, não vai ter problema nenhum.
Sabendo que o processo de comunicação é amplo, rápido e em meio a tantas propagações de inverdades, as chamadas fake news, cada vez mais é necessário ser responsável. A mídia trata os acontecimentos com base no imediatismo dos fatos e dá, conforme seu entendimento, mais profundidade aos assuntos ou menos. Com o volume de informações que chega de todos os lados, o profissional de comunicação tem que selecionar o que é relevante e de interesse público para, de acordo com a linha editorial de seu veículo, divulgar. Porém, de tempos para cá, especialmente pelo advento das redes sociais, o público passou a avaliar, opinar e até julgar o papel da mídia. Muito mais do que antes, naturalmente. Aqueles com argumentos mais precisos, outros que simplesmente julgam por julgar. Quem nunca ouviu? A culpa é da mídia. Lembra que nós falamos na aula de hoje aqui? O que chama mais atenção na reportagem, na notícia, é o fato negativo. E se você começa a falar toda hora de um fato negativo, há aquelas pessoas que entendem que a culpa é da mídia, quando ela está prestando um serviço, embora questiona-se a maneira com que esta mídia se atue. Isso varia, eu tenho uma opinião, vocês têm a opinião de vocês, né? Eu também tenho minhas críticas, podem ter certeza disso. Neste cenário, a ética, que é o conjunto de princípios e de valores que norteiam as relações no exercício da comunicação, tem sido cada vez mais questionada. Se pressupõe que a informação deva ser tratada com respeito à população, com qualidade e forma de ser compreendida pelo público que se dirige. Que a mídia cumpra o seu papel não somente de noticiar fatos, mas de função social. Comunicar não é apenas veicular informações. Comunicamo-nos para nos fazer conhecidos, para sermos respeitados. Ninguém sobrevive sem comunicação. Assim, a nossa avaliação propõe que o aluno produza um artigo de opinião, ou seja, um texto em que seja defendido o seu ponto de vista por meio de argumentos. Atenção, aqui nós vamos trabalhar de novo a argumentação de vocês. O foco é mostrar o seu posicionamento sobre a temática acima. O mesmo deverá ter uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não é um texto gigante. Quem quiser escrever mais, pode escrever, não tem problema nenhum. Mas é um artigo de opinião. Vale ressaltar que, pelo fato da opinião estar em primeiro plano, dê mais atenção e conceda mais espaço aos argumentos. A introdução e a conclusão não devem ocupar a maior parte do texto. Atenção! Nesta tarefa, não há normas da BNT, porque não é um artigo científico, não é um TCC. Não. É um artigo de opinião. Não é a mesma coisa que uma resenha crítica. Não é a mesma coisa. Porque a resenha trata de um texto crítico a partir da leitura de um texto, de uma obra, de um livro, de um filme. Tudo isso vocês fizeram no trabalho agora. O artigo, não. O artigo, vocês limitarão-se a elaborar um texto escrito
com as opiniões de vocês. Então, introdução, né? O começo, meio e fim. E com argumentos, bastante argumentos. Né? Quer elogiar, quer criticar, à vontade. Né? O que vai ser avaliado? O objetivo desse trabalho? Trabalhar o gênero textual, trabalhar a criatividade e expressões que vocês vão utilizar. E também, né, o texto argumentativo. Alguns exemplos de artigos podem ser conferidos aqui, aqui e aqui. Outras dicas aqui e aqui. Ou seja, basta clicar, basta clicar. Então, por exemplo, alguns exemplos. Vamos clicar no primeiro aqui, ó. Vamos clicar no primeiro. O que é o primeiro? Está abrindo aqui um artigo. É um artigo de opinião. Um blog. Aqui nós estamos no Correio do Povo. Correio do Povo. E tem vários articulistas, vários colunistas. Então, por exemplo, eu quero ler aqui a coluna do Juremir Machado, porque ele é um colunista, e se ele é um colunista, ele tem opinião, e se ele tem opinião, ele escreve um artigo de opinião. Então, eu vou clicar na coluna do Juremir Machado, e aqui está a coluna dele de hoje, e tem exatamente esse título aqui. Eu estou tentando parar na tela do título, e eu ainda vou conseguir. Minha rotina no isolamento. Método para suportar as restrições. Vocês percebam que nesse artigo aqui, ele bota o título e ele botou um subtítulo. Ele botou um subtítulo. Método para... E depois ele traz o seu artigo. Sobre o quê? Sobre a temática que está lá no título. Está lá no título. Então, vocês vão escrever o artigo, vão colocar o título. Um artigo de opinião sobre o tema que está sendo proposto. Esta é a tarefa e este é o nosso trabalho final. O professor elaborou com muito carinho para vocês, para que vocês façam o artigo de opinião de uma maneira responsável, de uma maneira criativa e de uma maneira com expressões. O que é a maneira responsável? Por que eu estou falando responsável? Porque aqui eu falei lá no enunciado, em algum momento, das redes sociais. E quando a gente fala em redes sociais, tem pessoas que vão para redes sociais de uma maneira irresponsável, que lá largam suas frustrações e, às vezes, faltam com respeito, certo? Então, qual é o tema proposto, que o Eliezer está me solicitando aqui para repetir, que está aqui no Moodle, que você vai poder acessar lá depois. O tema proposto tem todo um enunciado, mas ele parte do papel da mídia, da informação, da função social, da qualidade, do que é relevante, do que é de... Vocês percebam que há alguns tópicos grifados em negrito aqui nesta tarefa. Ou seja, isso já é uma dicasinha, para vocês atentarem a esses tópicos. Ok? Prazo, 1 semana, hein? 1 semana. Publicar no Moodle até 12 de maio, às 22 horas. E enviar cópia no e-mail do professor. Ok? Então, esta é a nossa tarefa. É isso que eu estou passando para os senhores nesta nossa última parte de aula hoje. Deixa eu suspender aqui para abrir a janela maior. Beleza? Por quê? Ah, professor, mas isso aqui é faculdade de jornalismo? Não, não é faculdade de jornalismo. Nós estamos trabalhando a escrita, estamos trabalhando o gênero textual, estamos trabalhando
estamos trabalhando a argumentação de vocês com um tema que está aí, que faz parte da comunicação, que é a mídia, né? Então, como eu disse para vocês na outra aula, né, a gente pediu para que vocês fizessem o e-mail. Exatamente, né? A Cristiane está perguntando, vamos ter que elaborar um texto? Sim, elaborar um texto, né? Um artigo escrito. E lá no Moodle tem alguns exemplos. E aí vocês vão ter que publicar no Moodle. É um artigo. Não tem capa, não tem... Não, quer botar capa bonitinha para botar, mas título, quer botar subtítulo, põe, não quer, não põe. E o artigo. Imaginem que vocês estejam escrevendo esse artigo para um jornal, né, que vocês estejam escrevendo por um site, por um blog. Né? A Cristiane está perguntando aqui, elaborar um texto, sim, de tudo que estudamos? Não, é um texto, um artigo de opinião sobre o que está sendo proposto ali naquele artigo. Né? Questões que envolvem o papel da mídia. Por quê? Porque nós entendemos, né? Eu entendo. Eu tenho que escolher o tema. Não, o tema, eu já estou trazendo o tema para vocês. O tema está lá. Ok? Fabiana? O tema... Tem alguém... Deixa eu ver quem é que está com... Talvez alguém com o microfone aberto. Já deixei no mudo aqui. Essa é a diferença da resenha também, pessoal. A resenha, vocês escolheram o tema. Agora, o artigo de opinião, o professor está dando o tema para vocês. O tema é este, é o comportamento da imprensa, o papel da mídia, a função social, a relevância. Então, vocês vão escrever um artigo sobre isso. Por quê? Porque a mídia é comunicação, e comunicação está na vida de vocês, interessa. Né? Amanhã vocês vão ligar a TV, vão ligar o rádio, vão ler o jornal, vão na internet, vocês vão atrás da notícia, né? O comércio abriu, o comércio fechou, as aulas voltaram, as aulas não voltaram. Qual é o tema? Pergunta a Cristiane aqui. De novo, o tema está lá no Moodle. De novo, repetindo. É o tema que envolve a questão da imprensa, o papel da ética da imprensa, né? O interesse público, a função social. Né? Vejam, por gentileza, pessoal, quem não conseguiu compreender ou eventualmente não tenha prestado atenção, a tarefa está lá no Moodle, está lá publicada. Vale 3 pontos para fecharmos aqui o nosso grau A. Beleza? Maravilha? Barbada, né? Quem fez resenha crítica não vai ter nenhum mistério. Olha, até agora, das resenhas que eu já li, eu gostei muito, me surpreendi positivamente, muitos melhoraram o texto, né, comparando com o primeiro trabalho, ficou muito, muito legal assim, a argumentação. Alguns talvez com uma outra dificuldade no final da resenha, né, que é a questão de colocar o ponto de vista e tal, né, que essa era a proposta. Agora, o artigo de opinião, vocês lembrem, vocês estão escrevendo, é como se fosse uma coluna, né? Uma coluna de opinião para um jornal, né? Um site, né? Uma revista. Então, vamos trabalhar o gênero textual, vamos trabalhar a argumentação, a criatividade de vocês. Né? Quer criticar? Vai criticar, não há nenhum problema. De que maneira que vai ser feita a crítica? Quer elogiar? De que maneira vai ser feito o elogio? Quais são as palavras que vão ser utilizadas? Né? Quer adjetivar, quer dar um contorno, né, charmoso no teu artigo de opinião? Lembre, o tamanho não é documento, não precisa ser um artigo gigante. É começo, meio e fim, é um ordenamento de ideias. Né? Então, este é o tema. Está lá no Moodle. Uma semana, hein? Uma semana para que vocês façam. E aí eu estou pedindo para que vocês possam fazer nessa uma semana, nesse prazo, façam um esforço,
Não é igual uma resenha, a resenha é mais trabalhosa, porque vocês têm que assistir alguma coisa, tem que ler alguma coisa, tem que procurar alguma coisa. Né? Aqui vocês já têm o tema, vocês já sabem o tema. E vocês já têm uma opinião formada. Todos nós temos opinião. Né? Por mais que puxe para um lado ou para o outro, a gente tem uma opinião. Ou tu gosta do azul ou do vermelho. Tens uma opinião e o porquê que tu gosta de uma cor e não gosta de outra. Né? Então, tem alguns elementos bem bacanas ali e basta seguir o que foi colocado no Moodle. Gostaram? Não gostaram? Ruim? Um saco? Ninguém falou nada. É a lei do silêncio. Meio confuso. Boa, tranquilo. Não é confuso, não. Bem, qualquer situação, pessoal, podem me chamar no particular, a gente vai trocando uma ideia. É uma coluna de opinião. Não vai ter dificuldade. Né? Agora, cuidem o português, cuidem a concordância verbal, cuidem as expressões que vocês vão utilizar. Né? E até agora, né, tem sido muito bacana. Né? Vocês têm evoluído bastante no segundo trabalho e eu tenho certeza que esse aqui não vai ter nenhuma dificuldade. Uma semaninha é barbada, viu? Eu tenho certeza que amanhã já vai estar chegando artigo no e-mail, né? Porque nós temos alunos aqui nessa turma que se puxam bastante. Tem alguns aí que deixam para a última hora, né? O brasileiro deixa para a última hora. Faz parte, né? O importante é estar no prazo. Não tem nenhum problema de deixar para a última hora. Se você puder fazer antes, melhor. Melhor, né? Não tem nenhum problema. Né? Então, faça bonitinho, faça no computador, escrito, lá. Não vai ter nenhum problema. Deixa eu ver quem é que chamou aqui. O Eliezer que está chamando, é isso? Eu mesmo. Fala, amigão. Professor, tem ali no artigo, o artigo de opinião ali, o tema é sobre a mídia, né? Mas dentre aqueles tópicos que estão em negrito ali, dá para usar qualquer um deles como subtítulo para poder elogiar, criticar, enfim. Como quiser. Ou pode ser usando aquele tema ali e utilizar um subtítulo de algo que eu queira comentar. O título é na cabeça de vocês, né? Eu sou o leitor. Sabe aquele leitor de manchete, né? Que só lê a manchete lá do jornal? Eu sou o leitor. Aí eu vou ler o título da coluna, do artigo de opinião de vocês. Olha, que título legal! Eu vou ler, eu quero ler o artigo. Ou eu sou o leitor e vou dizer, mas que título sem graça, eu não vou ler isso aqui. As pessoas fazem isso, fazem. Né? Na notícia é a mesma coisa. Então, vocês têm que chamar a atenção. Não é para trazer leitores, mas é um título que chame a atenção, né? que impacte quem está do outro lado, que possa se interessar. Né? Que esteja relacionado ao assunto ali, no caso. Relacionado ao assunto, exatamente. Né? Então, esse trabalho, eu trouxe o tema para vocês, o professor trouxe o assunto. Basta vocês. Mãos à obra! Não vai ter dificuldade. Qualquer coisa me chame ali no individual, no particular. E vamos fechar o nosso grau A com chave de ouro, se Deus quiser. Tenho certeza disso. Beleza, galera? Beleza, professor. Aqui, ó. A máscara aqui, ó. Tá aqui, ó. Na mão. Essa é uma, né? Essa é uma das. Né? Tem mais duas ainda. Aí o cara bota uma, tira outra e bota. E pá. E daqui uns dias a gente vai estar se alimentando, vai botar álcool gel na comida, vai ser uma.
Não é brincadeira, né? É uma coisa séria, mas eu digo, nós estamos nos cuidando, né? Vocês estão se cuidando, tenho certeza disso. Continuem se cuidando, continuem, tá? Logo a gente vai estar junto, se Deus quiser, na sala de aula e vai seguir essa nossa jornada. Ok? Abraço! Agora eu vou. Boa noite. Eu ia tomar uma sopa de capelete, mas não tem sopa de capelete hoje. Amanhã vai sair. Amanhã não tem aula aí. Tá frio, aí abre. Quando abre a temporada do capelete, é uma festa, né, tia? Professor, se não fosse o isolamento, eu te convidava para a gente jantar aqui em casa hoje, que vai sair. Opa! Quem sabe, futuramente. Aí a gente bota um distanciamento. Quem sabe? Já temos um assador na turma aí também. O churrasco futuro. Galera, um abraço. Os nossos vídeos vão estar lá no Moodle. Vocês podem assistir a aula de novo, quem quiser. Quem quiser rabiscar lá, vai estar tudo lá. Não tem problema nenhum. Boa noite. Espero que tenha sido prazeroso. Ei, professor. Ótima aula, professor. Vai acabar o tempo aqui, quem está chamando. Vai terminar aqui o tempo do Zoom. Você vai chamar e eu não vou conseguir te responder. Eu tive que rir da hora da tua expressão ali com a hora do rabisco ali, ó. Os rabiscadores aí.